Aí, agora estamos Ok. online. Boa noite, pessoal, quem está acompanhando a gente aqui na live. Essa é a segunda live da TDL Brasil. A gente demorou um pouquinho para tomar a iniciativa da segunda, mas a gente vem preparando alguns tópicos aí para poder abordar de uma forma mais direta e mais efetiva aí. Eu sou a Juliana Gândara, estou aqui com as minhas amigas, a Elizabeth Juste, a Marina Pulisi, a Noemi Takiushi, e nós vamos falar hoje sobre os dilemas no diagnóstico do TDL. Na verdade, assim, esse tópico surgiu de uma série de ações que a gente tem feito nessa campanha, né, que vocês têm acompanhado aqui pela nossa página. A gente está envolvido com a campanha de conscientização já desde 2016, desde antes dela começar a existir de fato, né? E nesse ano, a campanha de conscientização vai ser no dia 16 de outubro. Né? E a ideia da campanha, que foi proposto pelo Comitê Internacional, é da visibilidade. Né? Então, de tornar essas crianças, essas pessoas com diagnóstico de TDL visíveis, considerando-se que o TDL é um diagnóstico que muitas vezes não é aparente, né? Que a maioria das vezes não é aparente. Então a gente vem produzindo alguns materiais que vocês vão ver aí nas próximas semanas que a gente vai divulgar aí, né, para que essa ação seja feita de uma forma abrangente, né? E dentro dessa ideia, né, de visibilidade, a gente pensou que a primeira ação que a gente tinha que fazer era ouvir as pessoas que estão envolvidas com o TDL, né? Então, tanto os profissionais que estão envolvidos com as crianças e com os adultos e com as pessoas com diagnóstico de TDL, quanto as famílias e as próprias pessoas com TDL, né? Adultos ou crianças. Então, vocês devem ter visto que há umas 3 semanas a gente divulgou um formulário, né, com algumas perguntas e um espaço para dividir experiências mesmo, né? Para que todos pudessem dividir experiências. E a gente teve, assim, uma resposta muito maior do que a gente esperava, na verdade, e isso trouxe para a gente alguns insights, algumas observações sobre vários aspectos que a gente vai divulgando também aí nas próximas semanas, mas um desses insights, né, um dos aspectos disso, é realmente sobre essa questão do próprio diagnóstico, do processo diagnóstico mesmo, né, as dificuldades e os dilemas que são enfrentados por todos os grupos, né? Então, a gente está compilando ainda esses dados, mas a gente começou levantando esses dilemas principais que, na verdade, acabaram batendo com as nossas próprias percepções pessoais, né, das nossas experiências pessoais dentro do nosso trabalho, que com certeza muitos dos profissionais que estão aqui acompanhando a gente também vão se identificar com essas dificuldades, né? E os pais também, né? Com o aspecto daí mais relacionado às dificuldades enfrentadas pela família, né? Mas foi muito interessante, na verdade, a gente observar que todos os dilemas que a gente encontrou, né? Tem todos esses tópicos que a gente encontrou aí dentro desse tema, acabam tendo tanto o lado da família quanto o lado dos profissionais. E quando eu falo profissionais, não estou falando só de fonoaudiólogos, estou falando também de outros profissionais da saúde que estão envolvidos aí nesse processo e também com os educadores, né? As pessoas que, na verdade, têm tanto contato com as crianças quanto as famílias, né? Estão presentes mesmo no dia a dia. Então, assim, a conclusão, na verdade, disso tudo é que, de fato, o processo diagnóstico do TDL é um processo muito complexo e que envolve muitos aspectos e com algumas dificuldades aí envolvidas. Então, só para a gente tentar fazer isso de uma forma mais direta, mais efetiva, mais clara, né? A gente acabou dividindo esses dilemas que a gente identificou em três tópicos principais, assim. Então,
O primeiro dilema está relacionado à parte do próprio processo diagnóstico, então, a parte da avaliação, da identificação das crianças com TDL. O segundo dilema está relacionado aos aspectos de comportamento, né, tanto o comportamento da criança quanto o comportamento das famílias e da atuação dos profissionais também. E o terceiro dilema está relacionado aos encaminhamentos necessários, né, pensando principalmente em diagnóstico diferencial e como que é a atuação de cada profissional e como que a gente direciona essa parte aí multiprofissional. Então a gente vai falar um pouquinho sobre cada tópico, a Marina vai começar falando um pouquinho sobre esse primeiro que eu falei, que é a parte da avaliação do processo diagnóstico. Obrigada, Ju. Bom, boa noite a todos, boa noite a todas. Acho que é uma alegria muito grande, né, para a gente poder estar aqui com um público que tem aumentado cada vez mais, e a gente está ouvindo cada vez mais as pessoas discutirem, né, o tema TDL, que eu acho que é um avanço enorme nessa área, né, realmente acho que combina muito com o tema da visibilidade, de realmente trazer isso para a discussão, trazer isso para a roda de conversa, fazer com que as pessoas saibam que existe esse diagnóstico, e eu acho que a gente está num ponto agora que as pessoas estão falando muito sobre TDL, mas ainda há muitas dúvidas, né, a respeito. E eu acho que essa é a ideia, né, da gente realmente trazer isso para essa discussão na live, tentar ajudar um pouco a conversar, né, discutir um pouco alguns temas que costumam ser, que aparecem, né, com mais frequência, né, como dúvidas aí, a gente está usando, como a Ju falou, o formulário para nortear um pouquinho essas questões, mas queria pedir para vocês, né, realmente, né, participarem, escreverem suas dúvidas aqui, a gente vai, né, tentar acompanhar aqui as dúvidas né, e respondê-las ao longo da live, dependendo de como tiver o andamento, às vezes a gente pode, né, deixar passar alguma coisa ou outra, mas a gente vai buscar responder aqui as questões. E já aproveitando, né, vou começar falando um pouquinho sobre essa questão, né, que a Juliana colocou sobre os dilemas da avaliação e do diagnóstico, e a gente já tem aqui uma pergunta da Daniela que eu acho que tem, né, bastante a ver com isso também, né, que a Daniela comentou aqui, perguntou quais profissionais podem fazer o diagnóstico e quais exames podem auxiliar no diagnóstico. Então, para a gente poder falar um pouquinho sobre esse tema, né, eu acho que é interessante a gente primeiro comentar que, assim, às vezes a gente tem, muitas pessoas acabam perguntando, o que a gente tem que fazer, que instrumentos de avaliação a gente usa para identificar a criança com TDL? E, né, não é tão simples assim, porque a gente não tem uma prova, um teste específico que vai ajudar a gente a chegar nesse diagnóstico. O diagnóstico, a pessoa que vai, o fonoaudiólogo que vai realmente fazer essa avaliação, ele tem que ter um conhecimento abrangente, né, obviamente, sobre o desenvolvimento da linguagem, então tem que ser um especialista em linguagem, e isso é bem importante, né, a gente sabe que tem pais aqui assistindo a gente também, e muitas vezes essa é uma dúvida bastante, né, frequente, como é que eu faço, né, que fonoaudiólogo eu escolho, como é que eu consigo essa indicação, e, enfim, não é uma tarefa simples, eu acho que em algumas regiões do Brasil a gente tem mais profissionais habilitados, em outras a gente ainda tem uma carência, mas o profissional, para realmente fazer esse diagnóstico, ele tem que entender muito, né, de linguagem, para conseguir avaliar as diferentes habilidades de linguagem, porque linguagem não é uma coisa só, né, a gente tem habilidades semânticas, então a criança tem que saber, enfim, aprender o nome das coisas, mas também aprender as relações entre as coisas, aprender por meio da brincadeira, a gente vê como é que a criança está conseguindo estabelecer o conhecimento de mundo, como é que ela representa aquilo que ela está aprendendo, mas tem também habilidades fonológicas, ou habilidades, né, pensando mais em produção de fala, tem as habilidades gramaticais, né, como é que a criança consegue combinar palavras para formar frases, como é que ela está compreendendo as frases, como é que ela conta uma história, ela é capaz de entender realmente a história e todos os aspectos da história, ou ela tem um entendimento meio geral, né, como é que é a pragmática, né, que envolve justamente como é que ela usa aquilo que ela conhece, né, será que ela realmente está sendo efetiva na hora de se comunicar ou não? Então, o fonoaudiólogo que vai fazer essa avaliação, ele tem que ser um especialista em linguagem, porque ele tem que conhecer todas essas áreas, que eu estou falando aqui muito genericamente, ele tem que conhecer de forma aprofundada, porque o diagnóstico do TDL, ele envolve também excluir uma série de outras questões, né? Então, por exemplo, para eu dar o diagnóstico de TDL, eu tenho que saber como é que é o funcionamento, por exemplo, intelectual da criança. E não é o fonoaudiólogo que vai fazer essa avaliação, mas muitas vezes quando a gente tem uma dúvida,
a gente vai fazer esse encaminhamento para um neuropsicólogo, por exemplo, para que ele possa fazer uma avaliação desse perfil, né, cognitivo, intelectual, especialmente se a gente tem uma queixa ou alguma dúvida ou algo que está chamando atenção na avaliação. Se a gente vê que a interação da criança é muito pobre, se ele tem sinais, né, que podem ser mais característicos do TEA, do transtorno do espectro autista, a gente, né, vai fazer um encaminhamento também, né, para um médico neurologista infantil, para um psiquiatra infantil, para um psicólogo. A gente vai buscar um encaminhamento para outras especialidades que ajudem a gente a diferenciar. Mas a gente não vai fazer isso indiscriminadamente, não vai encaminhar para todos os profissionais possíveis para fazer uma avaliação completa da criança, para eu ter certeza que ele não tem, né, nenhuma outra questão. É claro que isso tem que ser norteado pelas manifestações da criança, pela queixa da família, né, e conforme a gente vai construindo esse raciocínio clínico, e a gente vai entendendo em que áreas a criança está tendo um bom desenvolvimento, são os pontos fortes dela, em que áreas que são os pontos fracos, é a partir daí que a gente vai começar a construir, né, e fechar essa avaliação, e pensar nas avaliações complementares com outros profissionais que podem ajudar a responder essas questões. Então, o fonoaudiólogo, ele tem que ter um conhecimento profundo em linguagem, mas tem também que conhecer esses outros diagnósticos que meio que conversam com o TDL, no sentido de que são diagnósticos que podem se confundir com o TDL, né? Então, a gente tem alguns limites, né? Claro que em casos mais gritantes, ou em casos em que a gente consegue ver muito bem as habilidades e as dificuldades da criança, pode ficar muito claro. Mas tem casos que são aqueles, né, limites, né, e todos nós aqui, né, agora especialmente, né, os fonoaudiólogos que estão assistindo, e outros profissionais da saúde que lidam com esses casos, muitas vezes vão ter aqueles casos que a gente tem dúvidas diagnósticas, né, e que a gente vai precisar, às vezes, né, dessa avaliação complementar por outros profissionais, às vezes da terapia diagnóstica também, que a gente já mencionou algumas vezes aqui, né. A terapia diagnóstica nada mais é do que você ter objetivos terapêuticos específicos, investir no desenvolvimento daquelas habilidades e ver como a criança responde nesse momento, né, da terapia. Terapia diagnóstica, né, como a Beth sempre comenta também nos nossos cursos, né, terapia diagnóstica não é uma terapia indefinida, daqui a um ano eu vejo de novo o que a criança tem. Terapia diagnóstica é uma terapia direcionada, com um objetivo muito claro, para que a gente consiga, né, desenvolver e buscar desenvolver habilidades na criança e ver como ela responde. Se ela responde, dependendo de como ela responde, ela pode estar mostrando que, olha, ela não demonstrava aquela habilidade antes, mas, na verdade, aquilo estava meio que sendo mascarado por outras questões, né, e isso ajuda a gente, muitas vezes, a definir esses diagnósticos. Então, acho que esse é o primeiro ponto bem importante para a gente pontuar, né, o fonoaudiólogo que trabalha nessa área, ele tem que estar realmente em constante formação, ele tem que ser especialista em linguagem, ele tem que ter essa conversa multidisciplinar, e a gente aprende muito nessa relação com os diferentes profissionais, porque, enfim, essas questões, né, de fato, essas crianças podem, em momentos especialmente iniciais, ou quando eles são menores, elas podem realmente se confundir, né, e os quadros podem não ser muito claros num primeiro momento. Então, claro, por Marina, favor. posso só complementar uma coisa que acho que com a questão, né, do consenso, né, para a mudança da terminologia e também dos critérios diagnósticos, fica muito claro, né, que a gente tem um quadro que é bastante heterogêneo, ou seja, as crianças são diferentes entre si, tanto nas áreas em que elas têm mais dificuldade, como também na gravidade, né, dessas dificuldades. Então, o consenso coloca que, além da gente, né, dar o diagnóstico de TDL, que a gente precisa descrever, né, quais são as áreas de dificuldade dessa criança. Então, se essa criança tem mais questões fonológicas e sintáticas, se essa criança tem questões semânticas, fonológicas, pragmáticas, então, isso ajuda, né, a direcionar o nosso processo de intervenção também. Então, o fonoaudiólogo, ele é o profissional que acaba fazendo toda essa avaliação, né, de todos esses aspectos. Então, claro que a gente tem os outros profissionais que vão avaliar outras questões importantes, como a Marina estava falando, em alguns casos isso acaba sendo mais extremamente necessário, porque as coisas podem se confundir, algumas características do comportamento da criança, das dificuldades podem acabar se confundindo com uma questão de linguagem, ou a gente pensar que é linguagem, quando na verdade tem uma questão de atenção. Então,
com certeza, em muitos casos a gente precisa desse trabalho em conjunto com outros profissionais, mas acho que é importante entender isso, né, que quem vai fazer essa descrição das áreas de dificuldade que a criança com TDL apresenta é o fonoaudiólogo, então por isso que a gente está sempre salientando a importância de um profissional, né, que esteja atualizado, que entenda de linguística, né, que entenda dos instrumentos que está aplicando. A gente ainda tem um problema que a gente não tem tantos instrumentos padronizados, validados aqui no Brasil, e não é simplesmente a gente pegar um teste americano e aplicar aqui, porque a língua é diferente, eu não posso traduzir, usar um teste americano que tem uma fonologia diferente, que tem uma morfologia diferente, né, do português brasileiro. Então, a importância do fonoaudiólogo saber avaliar, às vezes até sem a presença de um instrumento, né, tão já avançado, não é o teste que te dá o diagnóstico, é o profissional bem formado que vai conseguir fazer essa análise, essa interpretação das diversas informações coletadas a partir de provas objetivas, de testes, mas também a partir, né, de amostras de fala, linguagem, a partir de interação, a partir das conversas que a gente tem com a família, com a escola, né, então é esse perfil de profissional que a gente precisa para fazer um bom diagnóstico de TDL, né, que consiga identificar as áreas de dificuldade, que consiga identificar por onde a gente tem que começar com cada criança. Então, é o mesmo diagnóstico muitas vezes, mas as crianças podem ser extremamente diferentes entre si. Então, só a gente nomear, né, usar o TDL, pode não ajudar tanto no processo de planejar, de pensar a intervenção dessa criança. Eu preciso entender toda a linguagem dessa criança, além das outras áreas que podem trazer aí interferência para o desenvolvimento de linguagem dela. Isso é uma coisa que está no consenso, né? Então, acho que isso a gente tem que voltar a falar, né? Então, é importante o TDL, o diagnóstico, mas a gente tem que ir um pouco além, uma especificação um pouco maior. Ótimo, Noe, eu acho que partindo, né, dessa linha, justamente desses especificadores, né, é bem importante que o fonoaudiólogo que está fazendo essa avaliação completa de linguagem, né, e que essa avaliação não só completa, mas também bem específica, né, em cada um dos subsistemas da linguagem, que ele possa também no relatório falar justamente, né, sobre essa especificação, né, então a Noemi comentou desses especificadores dentro do quadro, e isso é importante que o fonoaudiólogo coloque ali, porque é isso que vai ajudar também a nortear esse processo terapêutico, é o resultado da avaliação, e isso tem que estar né, descrito ali também no relatório, inclusive, para que isso, enfim, seja bem claro para a família, né, e para que o terapeuta, né, o fonoaudiólogo, trabalhe em conjunto com a família, com esses objetivos, enfim, trabalhando de forma realmente síncrona aí, né. Eu acho que nesse processo todo, né, outro ponto importante, né, de falar, que tem a ver com a questão da avaliação, é justamente dessa demora desse, né, processo diagnóstico aí, né. A Fabielle está comentando aqui que o filho dela foi diagnosticado essa semana com TDL, ele tem 4 anos e 8 meses, né, e já faz acompanhamento há 2 anos, né. Então, eu acho que essa é uma questão bem importante, assim, porque, claro que quando a criança é muito pequena, como a gente, né, comentou aqui, a gente pode ter algumas dúvidas diagnósticas, né, mas realmente ter o diagnóstico, né, definido ajuda muito, acho que ajuda as famílias a entender o que a criança tem, a entender que a criança não é birrenta, a criança não é preguiçosa, a criança tem dificuldades específicas e tem que tratar essas dificuldades para justamente, né, melhorar, né, nessas habilidades que estão precisando ser trabalhadas, e isso obviamente tem um reflexo em todos os aspectos da vida, porque a comunicação influencia totalmente, né, a autoestima da criança, a possibilidade de sociabilização, etc. Então, é importante esse diagnóstico para esse guia, essa orientação para as famílias e, obviamente, para o processo terapêutico, né. E a gente ainda vê com bastante frequência essa demora nesse processo diagnóstico. É o que eu estou comentando aqui, parte dessa demora, em muitos casos, ela é justificável, porque às vezes a gente não consegue dar esse diagnóstico num primeiro momento, é preciso eventualmente encaminhar para outros profissionais, ou nessa terapia diagnóstica que eu comentei. Mas, de qualquer forma, ainda assim, a gente vê muitas vezes uma demora maior do que precisaria. Eu acho que isso é um pouco, né, o reflexo, né, da gente estar agora cada vez mais falando sobre o TDL, mas como a gente está comentando aqui, de ainda ter muitas dúvidas a respeito de diferentes profissionais que estão realmente, né, rodeando aí essa criança. Então,
acho que o caminho para a gente conseguir resolver essa questão da demora diagnóstica é informação, né, e eu acho que é isso que o TDL Brasil está tentando fazer enquanto grupo, né, de trazer informação para, né, fonoaudiólogos, profissionais relacionados, de áreas relacionadas, pais, para que justamente a gente consiga ter esse encaminhamento cada vez mais cedo, né, mais precoce, e essa intervenção precoce para chegar justamente nesse diagnóstico né, precoce. Então, acho que esse é um ponto, né, super importante, mas a gente só vai conseguir avançar realmente com informação, né, com né, cada vez mais os profissionais mais bem, né, formados e capacitados para realmente avaliar e tratar essas crianças, né. Até porque, né, Marina, complementando, eu acho que o que justifica também essas campanhas de conscientização é a gente pensar na informação que nós temos hoje, né, que numa sala de aula com 30 crianças, pelo menos 2 terão TDL, né, então, até por isso que a gente vem nessa linha discutindo o que a Juliana já comentou, que infelizmente é um diagnóstico invisível, né, são crianças que aparentemente elas não têm nenhuma alteração física que mostre que ela tenha alguma questão de linguagem. Então, muitas vezes essas crianças elas não são detectadas e acabam sendo rotuladas como a Marina já colocou, como preguiçosas, ou espera que o avô falou com 5 anos, então ela, quando tiver 5 anos, ela também vai falar. E aí também, só para complementar, né, dentro da pergunta que foi feita em relação aos profissionais, um profissional bem importante que a gente sempre aciona assim, no início do processo do diagnóstico é o otorrino, né, até porque a gente encaminha para fazer a avaliação da parte de audição, então é importante a gente excluir se essa criança tem alguma deficiência auditiva que justifique aquela dificuldade que ela tem em relação ao desenvolvimento da linguagem. Então, pensando nesse processo de diagnóstico em exames, né, geralmente a gente encaminha para avaliação otorrinolaringológica, a gente pede toda a parte de avaliação audiológica, embora os pais muitas vezes falem, né, mas ele escuta, a gente não percebe nenhuma dificuldade. É importante a gente excluir, até porque a gente tem muitas crianças que têm muitas otites, que são aquelas infecções repetidas de ouvido, e isso pode, sim, atrapalhar o desenvolvimento da linguagem. Então, a gente sempre pede para confirmar se a criança realmente está ouvindo. E aí, em relação a outros exames, é o pediatra que está acompanhando essa criança, o neuropediatra, é que vai definir a necessidade ou não de algum outro exame complementar, né? Até porque, como a Marina colocou, o diagnóstico do TDL, ele é um diagnóstico clínico. A gente chega nesse diagnóstico a partir da observação do comportamento, do desempenho dessa criança em várias tarefas ali que a gente vai realizar com ela durante esse processo de avaliação. E eu gostaria só de ressaltar que a grande maioria das crianças que tem um TDL, muitas vezes os médicos acabam pedindo, por exemplo, tomografia, eletro, ressonância, lógico que o médico vai avaliar a necessidade, né, se há necessidade desses exames ou não, mas o fato desses exames virem normais não significa que a criança tenha uma dificuldade. Até porque nós sabemos que esses transtornos do neurodesenvolvimento, né, nem sempre isso vai aparecer lá no achado de uma ressonância, de uma tomografia, enfim. Então, essa parte dos exames que foi também questionado aqui, vai depender de cada criança, da análise de cada, né, que o médico vai fazer sobre a necessidade ou não. E eu também só gostaria de reforçar que diagnóstico abre caminho. Diagnóstico conduz a gente para o tratamento assertivo. Diagnóstico tira uma série de culpa, né? Quantos pais falam, me disseram que ele é assim porque eu não falo com ele, ou porque eu tive um outro filho, ou é porque eu fui trabalhar fora, né? Lógico, a gente sabe que toda a questão de dinâmica familiar pode sim interferir no desenvolvimento de uma criança, mas o diagnóstico ele é norteador. Diagnóstico não é rótulo. Então, quando a gente fala que uma criança tem um TDL, um transtorno, né, do desenvolvimento da linguagem, a gente não está dando nenhuma sentença no sentido de que essa criança não é capaz, ou essa criança vai ter problema na escola, ou essa criança sempre vai ter Acho que a Beth está travada nesse momento. A gente pode um problema continuar enquanto ela, daqui a pouquinho ela volta. Né? Voltei? Travou um pouquinho. Acho que você né? voltou agora.
A gente ouviu até a parte que você estava comentando que, né, o diagnóstico não limita, né? O diagnóstico ele tem, e para processo, vocês, pais que estão aqui, os profissionais, a gente tem que ter esse olhar para o diagnóstico, né? Diagnóstico não é sentença, gente. Diagnóstico é um norteador. Diagnóstico é para a gente cuidar dessa criança e dar para essa criança todos os apoios que ela e a sua família precisa. Né? Então, na escola, chegar lá com um relatório, meu filho tem TDL, isso tem que despertar um interesse, isso, poxa, o que mais que eu posso fazer, que tipo de adaptação que eu posso colocar aqui para ajudá-lo? Então, a gente tem que entender diagnóstico como rótulo ou como algo que limita, né? Então, acho que isso também é importante colocar ainda aqui dentro desse tema inicial que a gente está aqui falando, né? Uhum. Você quer aproveitar, Beth, comentar? Oi, fala, Ju. Eu queria só fazer uma ponte aí, na verdade, para o que a Beth vai abordar agora. Ainda falando do que a Fabielle colocou, né, da experiência dela com o filho, que ficou bastante tempo em terapia e só agora fechou. Eu acho que uma grande dificuldade também, que é causa de demora, né, um outro aspecto aí, né, a manifestação das dificuldades que a criança tem, né? Porque muitas vezes a gente não consegue realmente ter certeza do diagnóstico de TDL quando a criança tem uma fala muito ruim, por exemplo, né? Que pelo que ela escreveu aí foi o caso do filho dela, né? Quando a criança tem uma dificuldade muito grande de fala, né? Isso pode, a caracterização do TDL pode só realmente se confirmar quando a fala realmente melhora, né? Quando você consegue ter uma compreensão melhor da fala da criança. E aí você consegue observar outros aspectos da linguagem que são mais característicos do TDL, né? Então, acho que já fazendo a ponte aí para a questão do diagnóstico diferencial, né? Isso tem a ver com a demora no diagnóstico, mas também tem a ver com essa questão do diagnóstico diferencial, né? Não só nos casos de fala, mas em outras questões também, crianças que têm alterações de comportamento e tal, e outras dificuldades que podem, inclusive, ser comorbidade com o TDL, né? Então, isso dificulta um pouco e deve ser considerado também. Isso aí, a gente tem, eu coloquei aqui algumas, estou só tentando encontrar de novo aqui, a questão da Thaís. Alguém quer comentar a questão da Thaís? Ela comentou que muitas crianças têm TDL e têm laudo de TDAH ou autismo, por puro desconhecimento do TDL e dos profissionais de psicologia. Então, acho que esse é um ponto bem importante da gente, né, comentar também, porque a gente sempre ouve, né, questões relacionadas ao TDL, o que pode ser comorbidade, o que exclui o TDL, e aqui eu acho que é um bom ponto para a gente poder também aproveitar, né, e discutir um pouco. Alguém quer comentar? Acho que a pergunta é bem relevante, a colocação é bem relevante. A gente sabe de várias crianças que estão com um diagnóstico aí possivelmente equivocado, mas a gente também tem crianças que podem ter, né, TDL e TDAH, por exemplo, né? Então, acho que, como a gente falou no comecinho, não é um processo fácil o diagnóstico, e é importante entender também que dificuldades de linguagem podem trazer alguns outros comportamentos que podem levar os profissionais, né, e a família a se confundirem. Então, por exemplo, uma criança que tenha muita dificuldade de compreensão de linguagem, ela num ambiente de sala de aula, de escola, se ela não está entendendo o que a professora está falando, ela tende a ficar mais desatenta, né? Então, a gente pode ter sintomas aí de atenção que tanto podem ser consequência de uma grande dificuldade de linguagem, como também pode ser uma desatenção do TDAH, né? A questão do autismo é um outro também que a gente tem que pensar. Uma criança que tenha dificuldade para compreender e, além disso, para se expressar, ela, no TDL, é super frequente, tem vários estudos falando de impactos socioemocionais. São crianças que tendem a ficar mais retraídas, porque não conseguem, né, conversar, porque não conseguem expressar o que querem, o que pedem. Tem crianças que não conseguem pedir para ir no banheiro,
né? E aí a gente vai percebendo uma série de aspectos aí, de características mais emocionais e de dificuldade de interação social que não são, como no autismo, parte, né, dos sintomas core, mas acabam sendo uma consequência da grande dificuldade de linguagem que eles apresentam, que impedem uma boa comunicação, que dificultam a interação, e com isso, às vezes, essas crianças podem ser lidas, né, como tendo questões emocionais como o central aí das dificuldades, mas esse não é o único critério para o diagnóstico de TEA, né, então, para ter a questão do TEA, para ter o diagnóstico de TEA, tem que ter também restrição de interesses, de atividades, e não é o que a gente vê com frequência nas crianças com TDL, né, então, cuidado, a gente sempre fala, tome só cuidado, porque criança pequena, né, tende a ter, sim, alguns interesses mais específicos, mas a diferença, né, na intensidade e a diferença em você conseguir mudar a atividade com a criança que tem TDL e a criança que tem autismo acabam sendo diferentes, né, tem até, acho que uma pergunta um pouco mais para cima, Marina, da questão de hiperfoco, né, alguém que perguntou da questão do hiperfoco. Hiperfoco, primeiro, não é um diagnóstico, né, e também é isso, a gente tem que entender como é que é esse hiperfoco, o que é, se é realmente algo que foge, em termos de intensidade, de frequência e de capacidade de ajuste, de adaptação na hora que você muda, né, a atividade, tira a criança, né, tenta tirar a criança daquilo que está, no que ela está mais atenta, e cuidado com a idade, sempre, né, então uma criança que gosta de dinossauro, que fala muito de dinossauro, tem um monte de livro de dinossauro, ela é autista? Não é um critério para autismo, né, se ela não consegue brincar de outras coisas, se ela desregula na hora que a gente muda, né, aí a gente começa a pensar, mas gostar de dinossauro, a maioria das crianças gosta, né, e aliás, repetição faz parte da aprendizagem e faz parte do desenvolvimento, quando a criança está aprendendo, repetir é importante para isso, então brincar de novo de dinossauro, pedir para ler de novo o livro de dinossauro, né, querer assistir de novo o desenho de dinossauro, isso faz parte do desenvolvimento, então, entender melhor o que é esse hiperfoco, né, então, pode ser do próprio desenvolvimento, pode ser uma criança que esteja, talvez, com alguma restrição aí de interesses, mas não é algo que a gente pense como comorbidade, porque não é um diagnóstico, é uma característica, né, e a gente tem que entender se é mesmo hiperfoco ou não, tá, então como é que a criança lida com a mudança de atividade, eu acho que é algo importante para se considerar. Tá? E toda a questão, né, do diagnóstico diferencial com outros quadros, então, de novo, a gente retoma o consenso, então, o consenso estabelece que a gente tem que excluir alguns quadros, dentre eles, né, o autismo, a deficiência intelectual, realmente com QI mais rebaixado, não é aquela diferença pequena que pode acontecer no início do desenvolvimento, né, entre QI verbal e não verbal, seria realmente um QI que já indica uma deficiência intelectual, a gente exclui do diagnóstico de TDL, a gente exclui lesões neurológicas marcadas, né, então a gente exclui a deficiência auditiva, e se a criança tem dificuldades de linguagem além desses quadros, né, a gente chama de transtorno de linguagem, não chama de transtorno do desenvolvimento da linguagem. Para ser TDL, né, essas dificuldades não podem estar associadas a esses quadros, né, DI, TEA, lesão neurológica, mas o consenso até tirou o nome específico, né, do que a gente chamava antes de distúrbio específico de linguagem, porque o que a gente vê nos transtornos do neurodesenvolvimento é muito mais, né, um efeito aí de uma área de desenvolvimento que não está dentro do esperado para a idade da criança, para o nível de desenvolvimento das outras áreas, mas que pode acontecer com outros aspectos também prejudicados, né, e isso é muito frequente, então você tem TDL e TDAH, a questão é saber identificar que tem as duas coisas, e não falar ou TDL ou TDAH, porque a intervenção é diferente,
né? Se você exclui a questão de que as crianças têm dificuldade de linguagem e fala que só tem TDAH e é por isso que ela não está se desenvolvendo em linguagem, qual vai ser a sua intervenção? Vai ser em atenção, vai ser no controle inibitório e você não vai trabalhar a linguagem, né? Então, a gente precisa saber fazer esse diagnóstico, ver quando realmente é comorbidade, ver quando pode ser uma consequência dessas dificuldades de linguagem, né? E saber mesmo avaliar a linguagem, é essencial avaliar a linguagem muito bem, porque senão a gente acaba atribuindo diagnósticos equivocados, e o que implica o diagnóstico, como a Beth falou, né, o diagnóstico norteia. Então, se você faz um diagnóstico que não é exatamente o que essa criança tem, qual é a terapia que ela vai ter acesso? Né, qual é o profissional que você vai buscar para fazer a intervenção com o seu filho? Né, qual é o outro profissional que você vai encaminhar para fazer uma investigação? Então, a gente precisa saber dessas nuances, que não é tão simples assim, às vezes a gente realmente fica em dúvida, a gente precisa de outros olhares, a gente precisa de um tempo de intervenção para uma terapia diagnóstica, né, mas é possível a gente fazer essas investigações, é possível a gente chegar num diagnóstico e fazer um planejamento que realmente consiga alcançar as necessidades que essa criança tem. Perfeito, No. Eu acho que se a gente voltar um pouquinho só para a primeira questão, né, então, olha só a quantidade, né, de coisas que os profissionais que lidam com esse tipo de diagnóstico, né, esse tipo de diagnóstico na infância, precisam realmente, né, ter em conta. Tem que saber, obviamente, né, especialmente depois do consenso, que eu acho que as coisas ficaram até mais claras nesse sentido, né, entender quais são esses quadros que, então, podem ter comorbidade, como a Ana falou, né, então, TDAH e TDL, ok. Agora, TEA e TDL são diagnósticos que realmente não combinam. Então, o fonoaudiólogo e os profissionais, né, da saúde que lidam realmente com essas crianças precisam ter isso muito claro, né, para poder realmente fazer essa diferenciação. Acho que a gente teve aqui, não sei se alguém quer comentar mais alguma coisa, tem algumas questões mais relacionadas à escola aqui, e esse processo da alfabetização. Então, a gente teve aqui uma questão que a Daniela colocou, né, meu filho foi diagnosticado com TDL, ele está no início da alfabetização, e como posso ajudá-lo? E aproveitando aqui também a Camila, boa noite, Cá. Camila colocou aqui, nesse momento em que as aulas estão online, como auxiliar o professor com orientações nesses casos de suspeita ou diagnóstico de TDL. Enfim, não sei quem quer comentar, vou só começar fazendo alguns comentários, aí vocês, por favor, me interrompam aqui. Eu acho que, enfim, tem muitas questões aqui a serem levantadas, né, eu acho que essa questão mais específica, né, do momento das aulas online, a gente tem tantas questões, o negócio está tão complexo, eu acho que a gente está num momento tão difícil em que as pessoas estão com opiniões muito divididas até com relação à questão do retorno, né, da escola, acho que tem questões muito mais abrangentes até que envolvem esse dilema, e uma sobrecarga absurda, né, também em cima do professor, que está, né, aprendendo e aprendeu a lidar com uma série de questões aqui voltadas para essa aula online ao longo da pandemia, mas continuam sendo desafios. Então, eu acho que, assim, a gente tem talvez muito mais dúvidas do que respostas nessa questão específica da pandemia, de como lidar com isso, porque justamente a gente não tem, né, um consenso que norteia realmente para um único tipo de ação aí, né? Então, eu acho que isso fica muito mais difícil. Mas, de uma forma geral, eu acho que um passo muito importante para lidar com o professor é que a gente tem que justamente conversar, né, em contato muito próximo com o professor, para que ele entenda de fato, né, quais são as dificuldades que a criança tem. Né, muitas vezes quando a gente diz, por exemplo, ele está tendo, né, dificuldades de alfabetização, se a gente está pensando numa criança com TDL, com dificuldades de alfabetização, eventualmente os passos que a gente vai ter que realmente trabalhar para a criança conseguir ter essa prontidão para, né, se alfabetizar, são muito anteriores, e muitas vezes esse tipo de conversa entre o fonoaudiólogo e o pedagogo, o psicopedagogo, o professor que está lá na sala de aula, eu acho que é fundamental para que a gente consiga partir dessa mesma, né, base, né, para que isso seja, para que tenha essa conversa em comum. Então, de entender, por exemplo, desde as dificuldades semânticas que a criança pode ter, por que ela tem dificuldade para adquirir vocabulário, é uma criança que tem uma dificuldade de memória, que tipo de
como é que eu posso apresentar as informações para a criança conseguir aprender com mais facilidade? Tem apoio visual? Eu tenho que chegar perto da criança para, de fato, garantir que ela está prestando atenção no que eu estou falando? Eu tenho que fazer perguntas simples? Eu tenho que, de alguma forma, demonstrar aquilo que eu estou querendo ensinar de uma forma que seja mais concreta, porque as crianças com TDL precisam de informações concretas. Então, se essa conversa não é feita, fica muito difícil do professor entender, de fato, por que a criança está com essa dificuldade para aprender, né? E aí, pensando, né, na alfabetização, a gente tem tanto as questões mais específicas da criança aprender a decodificar, né, a escrita e aprender realmente né, quais são, né, os grafemas que são, né, que estão relacionados a esses fonemas. Então, como é que se eu penso na palavra, quais são as letras que eu vou usar para poder representar isso? E aí a gente tem várias questões que têm que ser trabalhadas antes da criança de fato escrever. Ela tem que pensar sobre os sons, né, a gente tem a consciência fonológica, tem que realmente trabalhar em diferentes níveis de consciência fonológica, e muitas vezes, isso dependendo, claro, do sistema de alfabetização, né, que é adotado na escola, e dependendo, né, do professor em si, muitas vezes essas não são habilidades que são realmente, né, treinadas na escola de forma dentro da prática. Então é algo que realmente tem que ser conversado, trocado, a gente tem que realmente mostrar, né, a nossa visão enquanto fonoaudiólogo, para que o professor também consiga, aí entendendo o que a gente está fazendo, pensar em atividades que possam, né, somar e completar e ajudar justamente a criança naquilo que é difícil realmente para a criança. Então, acho que é isso, essa conversa, essa troca e falar sobre os objetivos terapêuticos e as dificuldades da criança, eu acho que é super importante. E a mesma coisa com relação aos pais, né? Inclusive por causa... Imagina. Desculpa, Má, só para complementar. Inclusive pensando na heterogeneidade, né? Porque, na verdade, assim, você está falando de uma forma geral, mas a gente percebe na nossa prática o quanto esse contato com a escola, né? Para cada criança, considerando as dificuldades específicas daquela criança, fazem muita diferença, independente do professor conhecer sobre o TDL, né? Porque muitas vezes a visão que o professor tem daquela criança num contexto escolar, e mesmo no contexto escolar de grupo online, né, de grupo virtualmente, assim como tem acontecido, é uma visão completamente diferente da visão que a gente tem como fonoaudiólogo, independente de ser presencial ou de ser online, né? E na hora que você conversa, que você troca essa ideia com o professor, muitas coisas ficam muito claras para os dois lados, né? E assim, você consegue lidar com as dificuldades da criança de uma forma muito mais positiva e muito mais eficiente também, né? Porque você vê características que às vezes a gente considera que são muito difíceis de serem lidadas e que na hora, né, considerando a criança, a personalidade da criança, questões de comportamento, questões de ambiente, né? Principalmente agora nessa questão do virtual, do online, né? Essas crianças têm uma série de distrações, têm uma série de dificuldades, além da dificuldade específica da linguagem, né? Das dificuldades que são delas, né? Então, eu acho que o contato, realmente, assim, para discutir cada caso é muito importante. É claro que o conhecimento dos professores, dos educadores sobre o TDL é essencial, né? Porque facilita muito essa conversa, mas você conversar especificamente sobre as dificuldades de cada criança e ter, assim, de fato, uma atuação multiprofissional melhora, assim, muito os resultados e a gente vê isso claramente no desempenho das crianças, né? Perfeito, Ju. Eu acho que, pensando nessa questão também de lidar diretamente com os pais, né, a gente tem essa questão agora na pandemia em si, em que, obviamente, né, os pais estão num contato muito mais, né, próximo e diário com as crianças, né, o que, como tudo, acho que tem aspectos muito positivos e negativos, né, a gente sabe que está todo mundo num nível de estresse, né, alto, enfim, muita ansiedade, né, para crianças, para adolescentes, para os adultos, pais. Mas, por outro lado, algumas coisas ficam muito mais evidentes, né, e muitas vezes a gente tem relato de pais agora, né, justamente mostrando o quanto eles conseguem ver as dificuldades da criança de uma forma muito mais clara, porque isso saltou aos olhos nesse momento, né, e por outro lado, né, o outro lado dessa moeda a gente também consegue lidar melhor com os pais,
em termos de orientação também nesse momento em casa, né, de uma forma mais direta e até mais, tá mais próxima até, né, porque, enfim, a criança está o tempo inteiro justamente, né, com os pais e a gente está, em vários momentos, em vários casos, eu acho que isso tem sido muito benéfico no sentido de ser mais fácil orientar, né, os pais. Então, Beth, você quer comentar um pouquinho com relação a essa questão, né, até do ambiente, né, familiar, acho que até questões da pandemia que foram levantadas, e até como, né, os pais podem ajudar nesse processo, né? Eu acho que primeiro em relação a essa questão da pandemia, eu acho que é importante a gente respeitar um pouco a dinâmica e o limite de cada família, pessoal. Eu acho que tem criança que, assim, tá sendo muito sofrido para a criança ficar ali na frente do computador, acompanhar as aulas, a mãe entra numa angústia muito grande, o pai, porque está tentando ali acompanhar, e assim, tem crianças que tudo bem, não vão conseguir fazer isso. E acho que está tudo bem, acho que a gente tem que respeitar um pouco, a gente também tem que trabalhar um pouquinho essa questão da flexibilidade, sabe, o limiar de expectativa que a gente cria em relação ao desempenho, né, então, muitas vezes a gente tem aí esses grupos, né, de WhatsApp da escola, e aí de repente coloca lá, nossa, meu filho está fazendo lição, está na frente, não sei o que, eu deixo ele sozinho. Aí a mãe que não está conseguindo nada disso fica se sentindo, né, um lixo, poxa, eu não consigo nada disso. E aí, no lugar de ajudar, isso vai criando uma coisa tão grande de estresse, né? Então, eu acho que a gente tem que. Cada família é única na sua dinâmica, com a sua criança. O que a gente não pode esquecer nunca, que assim, as crianças, elas são mais sensíveis, e a gente tem que respeitar isso, né? Se ela não conseguir ficar as 2 horas, se ela não conseguir apresentar aquele trabalho que foi pedido para a escola, tá tudo bem, vamos fazer o que é possível nesse momento. Eu acho que tá todo mundo, como a Marina colocou, é uma situação delicada para adultos, é difícil, para as crianças está sendo muito mais. Então, eu acho que um olhar individualizado, quando for possível participar de alguma forma, ok, quando a gente achar que tem que participar de igual para igual, tudo bem, vamos trabalhar para isso, quando não tiver como participar, tá tudo bem também, vamos fazer o que é possível e para aquele momento. Então, eu acho que isso a gente não esquecer que pressão demais atrapalha, né, é importante a gente colocar isso também, né, que muitos pais, na angústia de querer ajudar, às vezes sufocam também essas crianças, né? Então, é aquilo, isso tem que ser muito conversado com o profissional que está acompanhando a criança, porque eu sempre falo, né, para a gente que trabalha com criança, a gente trabalha com a criança, mas a gente trabalha com todo o redor ali, né, o entorno dessa criança. Então, muitas vezes a gente faz a terapia com a criança, mas às vezes a gente tem que até diminuir a terapia com a criança, porque quem está precisando ser mais ouvido e conversar mais é a própria mãe, por exemplo. Então, a gente tem que, enfim, né, ver a dinâmica de cada um, tomar cuidado com a expectativa, falar que tem um transtorno do desenvolvimento da linguagem não habilita a criança a fazer tudo o que ela quer, do jeito que ela quer, porque senão você vai ter problemas em relação a regras, a limites. Falar que tem DDL não é uma sentença, então meu filho não vai aprender mesmo, então vamos levando do jeito que dá. Então, assim, a gente tem que saber medir muito bem, a gente tem que encontrar um equilíbrio no meio disso tudo. Pressionar demais, cobrar demais, ou colocar aquele monte de terapia. Qual é o perfil daquela criança? Tem criança que faz atendimento da fono e também precisa de uma psicóloga. Tem criança que só precisa da fono, tem criança que precisa da fono e junto precisa de uma terapeuta ocupacional. Tem criança que precisa da fono, da terapia ocupacional e de um outro profissional. Então, assim, o que a gente tem cada vez mais discutido, isso em qualquer área de desenvolvimento, trabalhar com criança, trabalhar com desenvolvimento infantil não é pacote de terapias, né? Isso tem que ser muito bem personalizado. O meu filhinho pode ir para uma terapia 3 vezes na semana e ele precisa, e ele rende, e ele fica e tá ok. O outro filho pode ser que uma vez ele já não consiga suportar mais tanta terapia, então será que ele precisa ir de tanta terapia? Então, assim, esse olhar individualizado, qual é o momento da criança, qual é a fase que essa criança tá, quais são as necessidades, isso é extremamente importante, porque muitas vezes a gente acaba vendo isso, né, uma indicação muito aleatória, né, vai para terapia. O trabalho interdisciplinar, ele é fundamental, mas ele tem que ser integrado,
né? Senão as pessoas têm que se conversar e ver o que é mais relevante, Tem muitas famílias que as crianças precisam de terapia e muitas vezes a família não tem condições de bancar todas essas terapias. Então tem que ter um bom senso, tem que ver nesse momento o que é essencial para essa criança. Então, eu acho que esse olhar personalizado, cuidadoso, de entender a dinâmica de cada família naquele momento, eu acho que isso é bem importante, né? Isso aí, a gente tem mais uma pergunta aqui. Deixa só a Marina comentar aqui, a Adriana tem uma questão ainda falando de escola um pouco, a questão do método de alfabetização, né? Uhum. O que a gente costuma dizer é que, assim, ao invés de a gente pensar especificamente em método de alfabetização, até porque isso envolve uma discussão pedagógica, filosófica, a gente tem várias vertentes. A gente, enquanto fonoaudiólogo, a gente sabe que existem habilidades preditoras para uma boa alfabetização. Então, crianças que têm um histórico de ter dificuldades no desenvolvimento da linguagem, ela é de risco para ter dificuldades para fazer essa relação letra-som, para fazer compreensão de texto, para depois aprender vocabulário mais acadêmico. Imagina, se você tem uma criança de 4 aninhos que ainda confunde garfo, faca, não sabe direito peças de vestuário. Então, por exemplo, imagina ela entender o que é lá na frente, uma interpretação de um texto, de uma palavra que não faz parte do vocabulário dela, né, a demanda vai aumentando e vai complicando para ela. Então, ao invés de a gente pensar, eu acho que a discussão aqui de método de alfabetização, ao invés de a gente pensar em método de alfabetização, porque às vezes você tem uma escola X com um método e uma escola Y com outro método. Mas se a gente pensar nas habilidades preditoras, então uma criança ter habilidades de linguagem, então por isso que o foco do tratamento é importante trabalhar linguagem, né? Por isso que o fonoaudiólogo ele é tão importante. Habilidades de consciência fonológica, habilidades de memória, habilidades de nomeação rápida, que a gente sabe que isso é um preditor também depois para a questão do sucesso acadêmico. Então, assim, a gente tem várias habilidades que a gente pode trabalhar na criança pré-escolar e que a gente sabe que isso vai dar para ela uma condição acadêmica bem melhor lá na frente. E qual é a melhor, não é só o método de alfabetização, é um conjunto, a escola é parceira, a escola conversa com a equipe, a escola está aberta para a equipe, a escola aponta as dificuldades, mas está disposta também a ajudar nessas dificuldades, ou só aponta a dificuldade o tempo todo? Né? Então, acho que é um conjunto de coisas que a gente analisa. As nossas crianças, elas precisam de um direcionamento. Elas precisam, a gente fala que, por exemplo, entender relação de letra e som, pensar som, entender que palavras são formadas por sílabas, que essas sílabas são formadas por junções de letrinhas que têm um som. Então, assim, tudo isso é processo para a criança se alfabetizar, né? Então, assim, eu fico aqui, eu não sei se vocês quiserem colocar também, eu acho que o método de alfabetização, ele é um aspecto, mas eu pensaria muito mais em habilidades preditoras do que necessariamente um método, né? Eu acho que isso, se vocês quiserem complementar. Mas... Uhum. Não, eu acho que o que você comentou é fundamental, né, Beth, porque acho que como tudo, né, acho que a escola traz muito essa questão à tona, né, da gente ter esse olhar como um todo, né, de tê-los como parceiros, né, de inserir os pais também, né, neste processo desde o começo. Então, acho que esse olhar abrangente, eu acho que ele é fundamental para o sucesso terapêutico. Eu acho que uma coisa que é importante, né, acho que especialmente aqui para os pais, que muitas vezes têm essas dúvidas, né, qual escola eu vou procurar para o meu filho, se meu filho tem TDL ou algum outro diagnóstico que envolva, por exemplo, risco para a alfabetização, né, eu acho que tem muito a ver com o que a Beth comentou da disponibilidade, então da gente sentir se a escola está aberta para realmente fazer, enfim, coisas e atividades um pouco mais individualizadas, porque como, né, a Juliana já comentou aqui, a Noemi já comentou aqui, os casos são heterogêneos, 2 crianças com TDL não vão ter as mesmas dificuldades nesse processo de alfabetização, e o que a gente precisa é que todo mundo dentro desse processo esteja aberto a aprender e realmente, né, conseguir flexibilizar e implementar coisas que sejam realmente importantes para aquela criança em si. Mas acho que uma coisa que é importante também dos pais terem em mente é que, assim, a criança que tem TDL, ela
ela precisa muitas vezes, né, ela precisa aprender a aprender, né, de uma forma mais direcionada. Então, quando a Beth diz que ela precisa muitas vezes desse direcionamento, é porque muitas vezes para aprender palavras, por exemplo, esse aprendizado de palavras, ele não é intuitivo e espontâneo como costuma ser numa criança que não tem TDL, né? A criança que não tem TDL, muitas vezes é exposta a uma palavra uma vez, e ela já consegue mais ou menos mapear esse significado dessa palavra. E se você falar de novo, ela já vai lembrar do que você estava falando, e eventualmente vai ser capaz até de né, nomear essa palavra pela primeira vez. Ou ela consegue estabelecer relações entre as palavras, de entender que, por exemplo, sei lá, né, maçã e pera são frutas, então elas têm semelhanças, né, e elas são diferentes de outros alimentos, por exemplo. Essas relações que a criança vai aprendendo ao longo do desenvolvimento, muitas vezes para a criança com TDL, a gente tem que ensiná-las a começar a prestar atenção nesses aspectos, né, ensiná-las a, por exemplo, né, aprender esse significado das palavras e fazer essas relações. E eu acho que a mesma coisa a gente tem que pensar para esse processo de alfabetização, que se para algumas crianças pode ser intuitivo, e muitas delas podem começar a criar hipóteses muito cedo no desenvolvimento, de que determinadas, né, as palavras são compostas por partes, que são sons ou fonemas, e ela começa a fazer essas hipóteses de né, o que as letras estão representando. Para a criança com TDL, isso também geralmente, especialmente se ela tiver dificuldade nesta área, nem todas as crianças têm a mesma dificuldade, né, de alfabetização, algumas crianças com TDL não têm essas dificuldades específicas da alfabetização, podem ter dificuldades mais para a compreensão do texto e tal, mas enfim, então, garantidas essas diferenças e essa heterogeneidade, o que acontece quando a criança tem de fato dificuldade nesse processo de alfabetização, é que como isso não é intuitivo, ela precisa justamente desse direcionamento e a gente não pode esperar ela criar todas essas hipóteses espontaneamente. A gente tem que ajudá-la direcionando justamente ela perceber que as palavras são compostas por sons e que, de fato, esses sons são representados, né, por diferentes letras, né. Então, eu acho que, de alguma forma, isso, né, acaba também ajudando a gente a nortear essas escolhas, essa comunicação com a escola, né, mas eu concordo com a Beth que isso, de fato, tem que ser uma questão mais abrangente, a gente não pode ficar só focada especificamente nessa questão, né, do método em si. E o melhor método, né, Marina, se a gente fosse pensar, poxa, se eu tenho uma criança que eu vejo que está conseguindo responder mais por um método, de repente, mais tradicional, a professora poder ter essa liberdade, né? Ah, a escola tem uma filosofia, de repente, construtivista, okay, mas aquele aluno, eu estou vendo que ele precisa retomar, ele vai precisar fazer um trabalho, de repente, sei lá, um trabalho mais silábico, um trabalho, nossa, isso está funcionando? Não, vamos ver, o foco tem que ser o que é melhor para o meu aluno, o que vai fazer diferença, né? E tem muitas escolas que fazem isso. Ah, não, aqui a gente segue uma linha mais, sei lá, uma linha mais aberta, tal, uma linha mais construtivista, mas ele está precisando, não, a professora, vamos lá, vamos fazer um trabalho mais individualizado, vamos retomar, do que aquela coisa muito rígida, né, daquela coisa que, não, eu estou ensinando de um jeito, não, aqui não consigo, aqui não tem como, então, assim, realmente é um conjunto de aspectos que a gente tem que levar em consideração, né? Flexibilidade, gente, a gente tem que ter flexibilidade com as nossas crianças, a gente tem que ter muita paciência, só para retomar aqui os pais. Se uma criança com desenvolvimento típico, você vai lá falar para ela, você está lavando louça, e ela pergunta, o que é isso? Você vai falar, é detergente. Você vai falar 2, 3 vezes, daqui a pouco ela está perguntando, mãe, você comprou detergente? As nossas crianças, você vai falar detergente, aquilo que lava, é o detergente, isso é o detergente, isso é o detergente. A gente vai repetir é mais trabalhoso, então assim, a gente tem que ter um pouco mais de essa vida corrida que a gente leva, mas assim, a gente tem que olhar para essas crianças, ter um pouco mais de flexibilidade, ter um pouco mais de olhar personalizado, individualizado, paciência, elas demandam mais, elas cansam mais, elas dão mais trabalho, elas não sabem brincar sozinhas, né? Então, esse trabalho acaba sendo uma demanda puxada para a criança, para a família, e o profissional tem que ir ajudando nesse direcionamento, né? Eu acho que é uma rede que a gente faz de apoio, um cansa, o outro vai, toma a frente, aí o pai está cansado, a gente tenta puxar um pouco mais a mãe, ou a gente pede ajuda para os avós, para a moça que fica com a criança, cuidando da criança. Então, a gente tem que, uma análise de novo, tentar ver de uma forma bem individualizada,
né, estudar aquilo que a Noemi falou, quando a gente descreve essas crianças, uma pode ser não tão boa no vocabulário, mas ela tem uma habilidade que ela consegue, ela tem interesse num determinado tema, então, assim, a gente olha muito para aquilo que falta, né, a gente tem que olhar bem para aquilo que elas têm de positivo, e elas têm muitas coisas de positivo, elas ensinam isso para nós o tempo todo. Uhum. Aí, gente, eu estou olhando aqui o tempo, né, que eu estou nessa função de controladora aqui, e a gente está com o nosso tempo, né, se esgotando. Eu queria só fazer um comentário, tem algumas, né, perguntas que a gente não conseguiu responder aqui, especialmente, né, nessa diferenciação, né, dos diagnósticos. Eu queria só comentar e sugerir que vocês, né, acessem o nosso site. A gente, né, tem um site com algumas informações que a gente está justamente tentando alimentar cada vez mais, www.tdlbrasil.com.br. A gente lançou lá recentemente um e-book que vocês conseguem ver perguntas e respostas a respeito do TDL, e conseguem também baixar esse e-book, né, como em PDF, né, e compartilhar com quem tiver interesse, né. Então, acho que é uma ferramenta aí importante para a gente ajudar nessa questão da disseminação, né, realmente né, do diagnóstico, das características. Então, acho que algumas das dúvidas aqui, se vocês entrarem lá, isso pode ajudar um pouco. E, Ju, se você quiser falar mais um pouquinho só sobre a campanha, né, de novo, a data da campanha, algumas questões que a gente vai precisar da participação de vocês, para a gente poder finalizar aqui a nossa live. Sim, sim. A gente, assim, tem sido um desafio, na verdade, a cada ano esse desafio aumenta, né, cresce, porque as pessoas realmente estão se engajando bastante, e, assim, a gente tem visto isso muito aqui no Brasil. Hoje em dia a gente vê que as pessoas falam muito mais sobre TDL, né, e isso é maravilhoso, porque era, assim, essa viralização que era o que a gente queria, na verdade, né, o que não a gente, nós só como TDL Brasil, mas no mundo, né, essa campanha surgiu justamente com essa ideia, né, então a gente tem visto ações no mundo inteiro, assim, de como existem outras campanhas também, de iluminar os lugares, de distribuir panfleto, de fazer movimentos online para divulgar a informação, né? Então, assim, esse ano isso ficou um pouco dificultado, na verdade, de certa forma, porque não vai poder existir nada realmente presencial, mas, por outro lado, o fato da gente estar produzindo mais coisas online também dá essa oportunidade disso se espalhar de uma forma mais viral mesmo, né? Então a gente queria pedir a colaboração de vocês, todo mundo que está aqui assistindo, que tem interesse nesse assunto, né, de realmente divulgar esses materiais e para a gente poder alcançar o maior número de pessoas possível mesmo. O maior desejo que a gente tem, realmente, assim, de acordo, em consonância com o tema da campanha desse ano, né, é essa questão da visibilidade, né? Essas crianças existem, elas não são poucas, né? A gente sabe que a prevalência do TDL é bastante alta, é mais alta do que autismo, é mais alta do que dislexia, né? Então a gente está tentando criar realmente material e divulgar essas informações para que isso seja espalhado, para que isso seja presente na vida das pessoas, e independente de ter um diagnóstico, independente de todas essas dificuldades e esses dilemas que a gente está falando, o TDL tem que ser considerado. É isso que a gente quer, né? Que as pessoas saibam o que é TDL para que possam considerar o TDL como uma hipótese diagnóstica. E não seja como aconteceu lá, que alguém colocou aí essa experiência da criança ter um diagnóstico que não está de acordo com aquilo, exatamente a dificuldade dela, porque né, não havia conhecimento exatamente do que poderia justificar as dificuldades dessas crianças, né? Então, nas próximas semanas vocês vão ver que a gente vai fazer mais posts do que a gente faz geralmente. A gente está planejando, vou anunciar já, hein, uma nova live. A gente pretende fazer uma nova transmissão na véspera do dia 16, então no dia 15 à noite, né? E enfim, contamos com a colaboração de todos aí, tanto para divulgar esses materiais, quanto para participar com a gente também, né? E trocar uma ideia, trocar experiências, né?
se tiver algum TDL, adulto ouvindo, quiser responder o nosso formulário, vai ser muito legal, porque a gente não teve nenhuma resposta de pessoa com TDL que possa nos ajudar aí a entender também esse lado, né? Hoje em dia a gente vê, por exemplo, nos autistas, né? As crianças no espectro do autismo, os disléxicos também, que a gente tem tido, né, com esse movimento de inclusão, de valorização das pessoas com dificuldades e tal, a manifestação dessas pessoas, né, o lado delas da história. No TDL a gente não vê isso ainda, né, mas vai ser muito legal quando a gente começar a ter esses depoimentos, assim, essa participação deles também nesse movimento. É isso. É isso aí. Então, todos estão convidados aí a participar, e a gente vai, enfim, elaborar alguns, além dos posts que a Ju comentou, vão ter alguns materiais de divulgação que a gente vai compartilhar com vocês também, para que vocês participem ativamente mesmo, né, e para que a gente consiga aí alcançar o maior número de pessoas, né, e acho que as campanhas vão aumentando a cada ano, a gente vai tendo a colaboração de mais gente, e é isso mesmo que a gente, né, deseja. Então, enfim, eu queria agradecer muito a participação de todos. Alguém mais quer fazer algum comentário, meninas? Nossa, você está sem microfone. Obrigada, pessoal. Também a gente agradece. Ai, desculpa. Não, agora foi. Pode falar, não, desculpa, eu acho que eu... Foi, né? Tá bom. Uhum. Acho que estava ligado. Mas, então, na verdade, acho que é só realmente convidar todo mundo. O objetivo, o tema dessa campanha é visibilidade. A gente precisa realmente de muitas frentes, né? Então, a gente, enquanto Grupo TDL Brasil, a gente começou com 2 frentes, que é a capacitação de profissionais com os cursos, mas também a mobilização da sociedade como um todo, e nesse processo as famílias foram e são muito importantes, né, mas a gente precisa expandir isso para os professores, para os outros profissionais que muitas vezes recebem essas crianças antes dos fonoaudiólogos, e aí que a gente tem, às vezes, alguns diagnósticos que podem estar um pouco confusos pelo profissional não saber tanto de linguagem. Então a gente precisa ir ampliando cada vez mais isso, a fim de que a gente consiga, inclusive, né, brigar por políticas públicas, né, que a gente consiga garantir acesso a serviços, a adaptações na escola, a leis em termos de concursos, provas de vestibular, né, então acho que a gente tem uma caminhada enorme pela frente, mas acho que os primeiros passos já foram dados, né, e até falando um pouquinho do que a Juliana colocou, da dificuldade de ter adultos, primeiro porque o diagnóstico, né, quando eles eram crianças, talvez ainda não tivesse tão de domínio aí dos profissionais, então muitos talvez até não tenham tido diagnóstico até agora, ou tenham se identificado agora com as dificuldades que tiveram ao longo da infância e adolescência, mas o quanto a linguagem também é um instrumento extremamente necessário para empoderar as pessoas. Você ter habilidades comunicativas é muito relevante nesse processo de você levar a sua voz, levar a sua mensagem, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque, considerando que essa é a grande dificuldade das pessoas com TDL, a gente tem que estar junto, né? Então, é claro, trabalhar muito no desenvolvimento das habilidades comunicativas e de linguagem deles, mas é uma área de dificuldade, e a gente sabe que para ter voz, para conseguir, para pedir, para fazer essa tentativa de transformação social, a linguagem é essencial. Então, é importantíssimo que a gente esteja junto, né, que a gente não espere que as pessoas com TDL, talvez sozinhas, se organizem, a gente vai precisar estar junto nesse processo, até que isso consiga acontecer de uma forma mais autônoma. Então, é importantíssimo que todo mundo participe, que as famílias participem, que os professores, que os profissionais que atendam, que outros interessados na causa, que não tenham necessariamente alguém na família, mas um advogado, alguém que entenda, né, da questão jurídica, de empoderamento aí, de buscar políticas públicas, todos esses parceiros são necessários e muito bem-vindos para trabalhar aí junto com a gente nessa causa e na conscientização, na mobilização social, tá? Então, obrigada, e contamos com vocês aí nas nossas próximas atividades. Boa noite, pessoal. Obrigada. Ai, gente, eu queria só falar um tchauzinho especial para Ana Magnani, que faz parte desse grupo. Verdade. E ela não pôde participar hoje mais uma vez, porque ela está lá cuidando da nossa mascotinha. Mas está sempre
presente também, porque está sempre presente nas nossas discussões, nas nossas ideias, né? Então, um beijo para ela. E para a Olivia. Bem lembrado, Ju. Bem lembrado. Beijo para as duas. Obrigada, Obrigada, pessoal. Tchau, pessoal. Boa noite.